Olá galera, aqui é o Joelber Chaves e eu estou aqui hoje para compartilhar com você mais um pensamento da Poderosa e Ricamente. Eu quero falar com você hoje sobre o dia em que o Lula foi preso. Eu estou aqui no Fórum de São Caetano. Normalmente quando a gente vem ao fórum não é uma coisa boa, né? Porque a gente vem, você testemunha de alguém, ou você está sendo processado e tem que vir em algum tipo de coisa assim. Então normalmente você vir ao fórum não é uma coisa boa. Mas hoje, felizmente, é uma coisa boa porque eu vim receber um dinheiro. E ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo, né? É um dinheiro que uma companhia multinacional retém das nossas operações ilegalmente. Aí a gente é obrigado a entrar com uma ação na justiça para eles liberarem um dinheiro que pertence a nós. E às vezes você pode estar pensando aí, mas Joelber, mesmo assim, vale a pena ser empresário no Brasil? Mesmo assim, vale a pena ser empresário no Brasil, tá bem? Mas o que eu quero dizer para você é que o Lula, ele não foi preso no dia que ele foi preso. Hoje o Moro é ministro da Justiça, né? Mas há muitos anos, né, o Moro, ele teve um caso que ele julgou, e era um caso de corrupção, e ele foi prender as pessoas. E ele prendeu as pessoas, mas ele cometeu erros no processo, e as pessoas foram libertas. E ele ficou muito frustrado. E o Moro ficou muito frustrado, porque até onde eu sei, o Moro... Ele transformou esse projeto de acabar com a corrupção num projeto, numa missão pessoal, numa missão de vida. E ele ficou muito frustrado porque a missão dele não foi bem cumprida. E o que ele fez? Ele foi voltar a estudar. Aí voltou a estudar, estudou no Brasil, estudou nos Estados Unidos. E foi nesse momento que o Lula foi preso. Porque ele aprendeu com os próprios erros. A gente ouviu essa frase, né? Mas ele pegou um limão que aconteceu na vida dele e transformou numa limonada. Ou a pedra que foi colocada no caminho dele para ele tropeçar, ele usou como degrau para levar isso para o próximo nível da vida dele. Então, quando você olha para a sua vida e você está vivendo uma vitória ou mesmo uma derrota hoje, isso não começou agora, isso começou há algum tempo atrás. Quando você fez uma plantação ruim ou quando você fez uma escolha errada, se você estiver vivendo uma coisa negativa. Ou se você estiver vivendo uma coisa positiva, também porque você fez uma plantação, fez uma colheita de alguma coisa que aconteceu há algum tempo atrás. E então, o que eu quero dizer é que a gente precisa ter esse olhar para a nossa vida um pouco mais de longo prazo. A maioria das pessoas que me acompanha, e eu mesmo, né, nós somos pessoas urbanas, então nós não temos uma relação visível com o campo. Então a gente entende o conceito de semente, que você planta e que você colhe, mas nós nunca vivemos disso. Então você imagina o que é um fazendeiro, ele vai lá, ele tem uma porção de sementes que ele poderia comer, dependendo da semente, né, ele poderia comer, e isso resolveria um problema imediato dele. Mas ele é obrigado a pegar essas sementes, que é aquilo que ele tem hoje, se livrar de toda aquela semente, fazendo o quê? Plantando no solo. E pronto, agora ele não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque tudo que ele tem, tudo que ele tinha, imagine que ele não tem nenhum recurso, que pegou qualquer situação da vida dele, e ele plantou aquela semente. Então a plantação é um ato de fé. Porque agora, tudo que ele vê nos dias seguintes é só o chão, do mesmo jeito que estava ontem. Até que começam a aparecer os primeiros sinais. Então o que eu quero dizer é que a plantação é um ato de fé. E aí ele vai fazer a colheita no futuro, baseado naquilo que ele plantou ontem, ou baseado naquilo que ele plantou hoje, dependendo do exemplo que você estiver usando. E nós vivemos, às vezes, uma sociedade instantânea, onde nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para já. A gente não tem esse olhar da plantação. E quando isso acontece, muitas vezes, acontece quando nós passamos a comparar as nossas vidas com a vida dos outros. Por quê? Ele tem o carro que eu queria ter, ele tem o cônjuge que eu queria ter, ele tem a casa que eu queria ter, ele tem o dinheiro que eu queria ter. E aí você passa a pautar a sua vida, ou a viver a sua vida, baseado não em você, mas naquilo que você quer, que você ainda não tem, mas que os outros já têm.
E isso é terrível, né? Porque você começa a apostar uma corrida que não é sua. E por isso que a gente sempre quer as coisas para ontem, não consegue nem desfrutar daquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando nós olhamos hoje, especialmente no cenário do Brasil, a gente vê os partidos de esquerda lutando para que haja uma distribuição de renda, porque os mais ricos vivem muito bem e os mais pobres vivem muito mal. Quando nós olhamos nos dias de hoje, olha o que eu vou dizer para você, um operário nos dias de hoje vive melhor do que um rei no século XV. Então, deixa eu repetir isso para você. A qualidade de vida de um operário nos dias de hoje é melhor que de um rei no século XV. Então, em termos absolutos, o que é mais legal? De verdade, o que é mais legal? É você ser operário hoje ou rei no século XV? Depende, se você quiser apostar a corrida dos outros e viver de status, você vai querer ser rei no século XV. Mas o mais legal é você nascer hoje e ser um operário. Mas a gente não compara, olha só o erro que a gente comete. A gente não compara o operário de hoje com o operário do século XV. Porque se a gente comparar esses dois, aí as coisas estão a milhões de anos de distância, anos-luz de distância. Mas a gente quer comparar o operário de hoje com o rei de hoje, o empresário de hoje, o cara rico de hoje. Quando a gente deveria comparar o cara rico de hoje com o rei de ontem, e aí então a comparação é pior ainda, ela é super explosiva, e comparar o operário de hoje com o operário de ontem, que é uma comparação explosiva também, tá? Se você comparar o operário de hoje com o operário de ontem, é assim, ó. Mas como a gente fica tentando comparar banana com laranja, a gente nunca está satisfeito. Então a gente está sempre criando dentro de nós um nível de estresse, um nível de ingratidão que nos prende onde nós estamos. Eu me lembro ainda quando eu era pobre, tá bem? Eu me lembro. Mas eu era feliz com aquilo que eu estava vivendo. Eu não estava conformado. Mas eu era feliz, eu desfrutava a alegria da família que eu tinha, eu desfrutava a alegria dos amigos que eu tinha, ter uma cama para dormir, ter um teto para comer, o resto tudo era muito difícil, mas essas eram as coisas que eu podia desfrutar, essas eram as coisas nas quais eu podia me alegrar, e eu me alegrava com essas coisas. Então, eu não entendo, às vezes eu vejo as pessoas que vivem vidas hoje, às vezes de luta, de dificuldade, mas muito melhores, vivem muito melhor do que eu vivi na minha infância. E o que eu vejo elas fazendo? Reclamando. Por quê? Elas estão comparando a vida delas com a do cara que vive na mansão, com a do cara que vive, whatever, seja lá o que for, entendeu? Ao invés de pegar e olhar, isso é uma coisa linda, olha para o histórico da sua família, vê o que te trouxe até aqui. Eu olho para os meus ancestrais e eu sei o quão duro eles trabalharam para que eu pudesse chegar até aqui. Alguns foram escravos, outros foram empreendedores. Eu sou bisneto de portugueses também, né? Mas eu acho que você já tinha percebido por causa da cor, né? O bigode, você já tinha percebido. Mas, então, tem uma história aí, tem uma jornada que me trouxe até aqui. E quando eu olho essa jornada que carrega esse sobrenome que eu tenho, Chaves e Azevedo, eu vejo que eu estou carregando melhor o nome da minha família. Então esse nome que me foi dado, eu pego aquilo que essas gerações trouxeram até mim e estou carregando à frente. Então, vamos lá, olhar para você, olhar para aquilo que você vai plantar hoje, plantar em gratidão, plantar com alegria, plantar com a certeza de que você vai fazer uma gigantesca colheita, e eu quero combinar uma coisa com você do ponto de vista de plantação. Se você reconhece que tem alguém que precisa, eu quero que você compartilhe esse vídeo, tá bem? Você pode compartilhar em box, se você não quiser mostrar para o seu amigo, você pode compartilhar na sua página, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, olha, manda o link desse vídeo, mas eu quero que você compartilhe essa mensagem
de plantação. Porque eu quero que quando você chegar no dia da sua vitória, que você possa olhar para trás e ter você também, né? A gente fez a analogia com o dia que o Lula foi preso, mas você pode chegar e fazer o seu vídeo contando assim a sua história. Eu sei o dia que eu fiquei rico, o dia que eu me libertei, o dia que eu mudei a minha vida para sempre, tá bem? Então, é isso aí que eu quero dizer para você. Vamos curtir esse vídeo, vamos compartilhar, porque como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.